Olá, aqui estamos nós, a semana está começando. Hoje é terça-feira, 3 de outubro de 2023 e o dia amanheceu um caos em São Paulo por causa das greves generalizadas decretadas hoje pelos sindicalistas, em prejuízo total para trabalhadores e cidadãos comuns. Além das greves, talvez seja o caso da gente comentar também as ações da Justiça, né? A revogação da ordem de prisão preventiva do Marcola, o André Mendonça retirando do plenário virtual duas ações penais contra ataques golpistas de 8 de janeiro, e o ministro Nunes Marques, colega dele, que determinou a suspensão da quebra dos sigilos fiscal do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques. Eu quero, mais uma vez, agradecer com muito carinho, com muita gratidão, a sua permanência aqui, ouvindo, discutindo, debatendo comigo, eu não sou imparcial. Eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, mas eu tenho o lado do consumidor, o lado do cidadão, o lado do povo escorchado pela casta política, burocrática e governamental. Bom, meus amigos, as greves desta terça-feira, 3, no transporte público e na Sabesp, além da de São Paulo e da Embraer, são um indício de que os sindicatos estão voltando a ter influência no debate trabalhista do país, segundo avaliam analistas consultados pelo Estadão. Esses avalistas acham que existe uma conjuntura favorável para a retomada da força sindical, ao contrário do que ocorre no resto do mundo, viu? Ao menos no curto prazo. O governo federal dialoga com os sindicalistas, prestigia, os privilegia, e o Supremo Tribunal Federal permitiu, inclusive, a possibilidade absurda, completamente fora de qualquer lógica, de os dirigentes sindicais exercerem a sua condição de casta, de nobres, cobrando contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados, o que pode significar um reforço de caixa para esses sindicatos, né? O mesmo indica a negação deles em pagar multas que a Justiça decreta. Eles decretaram essa greve e a Justiça decretou que eles teriam de pagar multa, primeiro de R$500 mil dos 3 sindicatos que decretaram a greve dos transportes, depois 500 cada uma. Eles não pagam multa, não cumprem a proibição da Justiça e tudo não vai dar valsa. Ninguém cobra, ninguém pune, ninguém exerce a autoridade que a Justiça teria de exercer, né? A juíza Raquel Gabay de Oliveira entendeu que os sindicatos descumpriram a decisão da Justiça e elevou a pena, né? Como eu disse, aumentando para 500, 1,5 milhão em vez de só meio milhão, né, de reais. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com meu amigo, meu colega Josias de Souza, que quem paga esse prejuízo do cidadão comum é o trabalhador, quem paga é o cidadão comum, quem paga é a vítima de sempre, somos nós. No caso da privatização da água, eu até digo que a privatização da água, como foi demonstrado no Rio de Janeiro, e disse no programa da Globo News o Otávio Guedes, outro colega comentarista, de fato, o prejuízo ao usuário do serviço público é notório, né? É um pontapé no traseiro do cidadão. A privatização da água não deu certo no Rio, não dá certo em lugar nenhum. Passageiros da linha 9 Esmeralda, operada pela Via Mobilidade, que funcionava normalmente, e hoje, terça-feira, dia 3, tiveram de andar pelos trilhos devido a uma falha do sistema elétrico. Será que foi sabotagem? Eu não duvido, mas tem que ser provado. Se for ou se não for, essa falha ocorreu por volta das 14 horas.
a greve acendida em 18 de setembro por estudantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a famosa FEFELESH, se alastrou pela USP. 2 semanas depois, o movimento pulverizou a pauta de reivindicações e agora quer ganhar mobilização fora da Universidade de São Paulo. A paralisação dos alunos começou com um protesto pela falta de professores. Realmente, a USP é considerada a melhor universidade do Brasil, uma das melhores do mundo, é pública e não pode oferecer um número reduzido de professores e fechamento de curso, que é o caso que está levando a essa greve, né? É uma economia que não vai para o bolso do cidadão comum, mas para o bolso dos gestores, como sempre acontece, né? Por exemplo, está ameaçada a existência de cursos como de letras, como habilitação em coreano, a editoração, além do curso técnico de formação de atores. Bom, além desse problema das greves, que o principal é aquilo que o Josias falou, quer dizer, quem paga a conta é o trabalhador, é o pobre. O pobre paga em impostos. E tem uma coisa também que o Josias falou e que eu concordo. Bom, quem não quer privatização não pode votar no Tarcísio de Freitas. E, no entanto, a maioria dos eleitores paulistas votaram no Tarcísio de Freitas. Agora, pelo menos os paulistanos estão pagando uma conta pesada por isso, perdendo seus dias de trabalho. É uma coisa horrível isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou uma ordem de prisão preventiva que vigorava há 16 anos contra Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, chefão do PCC, tem mais de 300 anos de pena para cumprir. Apesar da vitória judicial, entre aspas, em razão das inúmeras condenações de outros processos que respondem na justiça, ele vai continuar preso, né, para a tranquilidade geral da população. O ministro André Mendonça é realmente evangélico, muito evangélico, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque e retirou do plenário virtual 2 ações penais relacionadas aos ataques golpistas de 8 de janeiro. Com isso, a análise desses casos será interrompida e reiniciada posteriormente no plenário físico da Corte. Pior fez o colega dele, né? O Nunes Marques, né? O Cássio com K. Nunes Marques, né? Que determinou a suspensão da quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que foi de um cinismo brutal, inclusive em seus depoimentos, por onde passou, da polícia, da CPI, etc. Na decisão, Cássio com K cita a falta de fundamentação legal da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro ao requerer a medida. Segundo ele, o pedido de quebra foi baseado em elementos genéricos. Bom, com apenas 2 reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma ainda durante o governo de transição, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conseguiu identificar uma grande diferença entre o petista e o Jair Bolsonaro, seu antecessor, que o escolheu para comandar a autoridade monetária. Segundo o Roberto Campos Neto disse ao Pedro Bial, no programa da TV Globo Conversa com Bial, exibido na madrugada desta terça-feira 3, o Lula é um paciente ouvinte, né? Ao contrário do Bolsonaro, que ficava muito inquieto com tudo, né? E não dava muita bola à conversa, do seu interlocutor, né? Pois então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!